Plutão em trânsito com Marte. Plutão-Marte. Quando Plutão em trânsito forma aspecto com Marte, é tempo de aprendermos mais sobre nossos impulsos agressivos, nossos desejos de poder, sobre a natureza de nossas motivações e sobre a nossa sexualidade. Em muitos casos, os efeitos de tais trânsitos podem ser bastante dramáticos, especialmente quando Plutão em trânsito forma conjunções, quadraturas ou oposições em relação a Marte. É mais fácil lidar com os trígonos e sextis de Plutão em trânsito com Marte. Plutão esconde-se sob nossas fronteiras e defesas normais. Dessa forma, revelará nossos esconderijos e nos forçará a confrontar qualquer energia planetária com a qual fornece aspecto através do seu trânsito. Se não temos estado em contato com nossa agressividade, um trânsito de Plutão para Marte nos forçará a chegar a um acordo com essa parcela de nossa natureza. Assim como o impulso sexual é parte essencial do nosso comportamento humano instintivo, o mesmo se dá com a agressividade. A agressividade natural com a qual nascemos nos dá a possibilidade de crescermos e dominarmos a vida, e é uma forma que fornece o ímpeto para nos movermos para frente, aprendermos novas técnicas e evoluirmos até o ponto que temos que chegar. Se temos sido preguiçosos e temos permitido que os outros nos digam o que fazer e aonde ir, um trânsito de Plutão para Marte pode ter o efeito de nos acordar. Acontece algo e descobrimos um impulso em direção ao poder ou uma necessidade de expressão que não sabíamos existir em nós mesmos. Sob tais trânsitos, podemos descobrir, talvez pela primeira vez, o que realmente desejamos da vida e nos ligar com a vontade e a energia necessárias para implementar e realizar esses desejos. Subitamente, há objetivos que estamos determinados a alcançar, lugares que temos a determinação de conhecer, coisas que definitivamente queremos aprender e fazer e pessoas a quem não permitiremos mais permanecer em nosso caminho. Se já temos, entretanto, um certo domínio sobre nosso Marte e por muitos anos temos aberto nosso caminho numa direção definida, um trânsito Plutão com Marte pode, na verdade, bloquear o nosso avanço. Podemos ver que circunstâncias surgem externas que nos imobilizam e é impossível ou inevitável e até mesmo inviável continuar seguindo a mesma direção. Ou podemos perder o interesse por nossas atividades atuais. Aquilo que procurávamos não mais nos parece relevante. Algo dentro de nós nos diz: pare, é tempo de fazer um balanço e de reconsiderar seus impulsos e desejos. Durante esse período, podemos sentir como se não tivéssemos quaisquer objetivos e desejos, mas esse é um estágio intermediário no qual o velho não funciona mais, mas o novo ainda não se fez sentir. É possível que tenhamos simplesmente que ficar sentados esperando até que novos impulsos e desejos tomem conta de nós. Da mesma forma que o Sol, Marte é um princípio do ânimos e representa a parcela que procura expressar nossa individualidade através da ação, da afirmação e do poder. Na carta de uma mulher,
um trânsito de Plutão para Marte poderia ser útil para colocá-la em contato com a energia do ânimos que ela tem interiormente. Se tem sido passiva e submissa demais, é provável que os trânsitos Plutão-Marte a tornem mais consciente de uma necessidade e afirmar-se como uma pessoa independente. Sonhos com figuras masculinas, especialmente figuras violentas ou que a perseguem e tentam atacá-la, são indicações de que o ânimos está despertando. Entretanto, se ela tem sido dominada demais pelo seu lado anímico, trânsitos Plutão-Marte podem ter o efeito de bloquear ou reprimir temporariamente sua agressividade e afirmações, numa tentativa de ajudá-la a descobrir maneiras de se relacionar com o mundo que não sejam através do seu Marte. Trânsitos Plutão-Marte também ativam questões de ânimos para os homens. Se um homem não tem manifestado seu lado afirmativo, provavelmente terá que descobri-lo durante esse trânsito. Com Plutão-Marte poderão indicar o tempo durante o qual ele precisará aprender como alterar ou equilibrar seu impulso ou ambição devastadores. Até agora, discutimos duas formas diferentes pelas quais os trânsitos de Plutão atuam sobre Marte. No primeiro caso, esses trânsitos despertam uma natureza afirmativa previamente latente ou oculta, enquanto que no segundo, nosso lado afirmativo já é ativo, mas Plutão muda o foco de nossos objetivos e impulsos, ou modifica a maneira pela qual exprimimos nossa agressividade. Como regra geral, Plutão em trânsito irá intensificar quaisquer energias planetárias com as quais forme aspecto do trânsito, ou desafiar e transformar a maneira normal de expressarmos os princípios representados por esse planeta. Consideremos, por exemplo, os efeitos de Plutão-Marte sobre a expressão da raiva ou da agressividade. Se até agora não tivemos realmente contato com nossa raiva, um trânsito Plutão-Marte pode revelar uma raiva contida que nem mesmo suspeitávamos existir em nós. Até um certo ponto, a raiva é algo saudável em nossa vida. Precisamos dela para lutar contra as injustiças ou para lidar com pessoas e coisas que nos impedem de fazer aquilo que achamos que devemos fazer. Mas um trânsito Plutão-Marte, em particular uma conjunção, quadratura ou oposição de Plutão em trânsito com Marte, muitas vezes revelará uma espécie diferente de raiva. Uma raiva infantil muito mais antiga, mais primitiva e que se encontra profundamente submersa em nosso interior há muito tempo. E esse tipo de raiva pode ser tudo menos civilizado. Entretanto, para aqueles que sempre demonstraram uma tendência à raiva e ao comportamento impetuoso, trânsitos Plutão-Marte servirão a um propósito diferente. Nesse caso, não precisamos descobrir nossa raiva profunda. Já sabemos que ela existe e frequentemente somos tomados por ela. Ao invés de descobri-la, a lição que temos que aprender é a de transmutá-la ou redirecionar aquele rancor destrutivo para canais mais úteis ou construtivos. Nesses casos, trânsitos Plutão-Marte têm uma maneira estranha de despertar a raiva. Ao mesmo tempo em que criam circunstâncias que tornam impossível ou pouco prático expressar nosso mau humor. Ao invés de libertar nossa raiva e de atacar outras pessoas, temos que encontrar maneiras alternativas de dar expressão à nossa cólera ou de encontrar um motivo que está na raiz de nossa raiva e frustração com o objetivo de erradicá-la. Por exemplo, uma mulher que tinha Plutão em trânsito em Escorpião
em conjunção com seu Marte natal, pediu-me uma leitura. Não se tratava de alguém que precisasse descobrir seu lado beligerante, uma vez que durante toda a sua vida, sua resposta imediata a pessoas que a deixavam frustrada ou magoada havia sido a ofensa e a explosão de raiva. Durante 35 anos, ela conseguira acumular 2 casamentos desfeitos, um grande número de amizades rompidas com violência, vários empregos abandonados de repente e 3 processos contra pessoas que ela achava terem agido de má fé em relação a ela mesma. Na época da sessão que tivemos, ela estava muito zangada com seu pai por causa de uma observação que este havia feito sobre ela. Entretanto, o pai estava tão doente e num estado de tamanha confusão que ela não achava certo expressar a sua raiva diretamente sobre ele. Ela se descobriu numa situação embaraçosa. Seu padrão normal de comportamento seria dar vazão à sua raiva, mas nesse caso, ela sentia que as circunstâncias a proibiam de fazê-lo. O trânsito Plutão-Marte estava pedindo que ela lidasse com sua raiva de maneira diferente de tudo que havia feito no passado. Plutão queria que ela transformasse o uso da energia do seu Marte, contendo-a e mantendo-a sob controle, ao invés de soltá-la. Nos poucos meses seguintes, ela começou a frequentar um curso de dança em movimento que lhe permitia alguma expressão física dessas emoções. Todos os dias, ela escrevia sobre seus sentimentos e explorava as frustrações e mágoas que carregava consigo desde a infância. E assim fazendo, ela não apenas descarregou fisicamente sua raiva, mas foi capaz de usá-la como uma forma de olhar mais profundamente para dentro da sua psique e de seus complexos antigos. Quando Plutão em trânsito forma conjunção, quadratura ou oposição com seu Marte natal, é possível que estejamos nos sentindo violentos. Entretanto, muitos de nós farão tudo o que estiver a seu alcance para negar essa violência. Entretanto, se tentarmos suprimir esses sentimentos, aumentaremos as probabilidades de provocar outras pessoas a serem violentas em relação a nós mesmos. Isto é verdade por qualquer trânsito difícil de Plutão para Marte, mas especialmente no caso da oposição de Plutão em trânsito com Marte. O que negamos em nós tendemos a atrair de outras pessoas. Negar nossos sentimentos de violência também pode ter como resultado fazer com que essas emoções se voltem para dentro contra o eu, manifestando-se na forma de impulsos e comportamentos autodestrutivos, mas provavelmente no caso da conjunção ou da quadratura de Plutão com trânsito de Marte, ou mesmo doenças. Se conseguirmos encontrar a coragem de enfrentar nossa raiva e nossa irritação, diminuiremos o risco de atraí-las do lado de fora e de vermos surgir os perigos inerentes a elas quando permitimos que nos envenenem interiormente. Novamente, admitir nossa violência não significa termos que manifestá-la. Uma vez reconhecida, temos a oportunidade de encontrar outras maneiras de trabalhar com essa energia ou de dirigi-la. Sob trânsitos Plutão-Marte, podemos sublimar, redirecionar ou aprender mais sobre a energia do nosso Marte, através de vários tipos de válvulas de escape externas. Por exemplo, o impulso agressivo e a necessidade de exercermos poder e influência podem ser satisfeitos se nos juntássemos a movimentos e organizações nas quais pudéssemos lutar em favor de mudanças sociais que achamos serem necessárias. Algumas pessoas podem envolver-se com projetos destinados a combater a pobreza ou a doença. Poderíamos também testar nossas afirmações e nosso poder através da modelagem física, dos esportes competitivos ou mesmo desafiando os elementos naturais, como no camping, no alpinismo ou no iatismo. Os trânsitos de Plutão não influenciam e alteram apenas a assertividade e a agressividade.
Esses trânsitos também podem afetar nossa natureza e impulsos sexuais. Nesse caso, há algumas regras gerais que podemos aplicar. Pessoas que têm estado sem contato com sua sexualidade podem despertar para sua existência. E seus impulsos sexuais podem descobrir que o Plutão-Marte inibe ou bloqueia seu modo costumeiro de expressão sexual e, finalmente, muda a maneira de se relacionarem sexualmente com os outros. Obviamente, a manifestação específica desses trânsitos depende em grande parte da idade. Se tivermos 15 anos e Plutão em trânsito formar um aspecto com Marte, é provável que o trânsito se manifeste na forma de questões relacionadas com o despertar da sexualidade. Sob tais trânsitos, os adolescentes podem ficar obcecados com o sexo ou assustados com os fortes sentimentos e com pulsões que despertam neles. Em certos casos, podem até ser vítimas de abusos sexuais. Nos adultos, trânsitos Plutão-Marte também podem indicar a necessidade de confrontar e entender melhor a sexualidade. Esses trânsitos podem forçar as pessoas a reconhecer as dificuldades e frustrações sexuais. Uma mulher que me procurou para uma leitura estava casada há 20 anos e nunca se sentira sexualmente satisfeita com seu marido. Durante todo esse tempo, ela havia adiado a resolução do problema, mas quando Plutão em trânsito entrou em quadratura com seu Marte, ela não conseguia mais tolerar a situação. Incapaz de resolver seus problemas sexuais com o marido, ela o deixou e logo depois envolveu-se com um homem com quem descobriu um relacionamento físico gratificante. Em outro caso, um homem havia sido celibatário durante a maior parte de sua vida, mas quando Plutão em trânsito formou uma conjunção com seu Marte, ele reconheceu finalmente o seu homossexualismo e entrou para um grupo através do qual podia encontrar outros homens. Esses exemplos ilustram como Plutão nos compele na esfera representada pelo planeta, com a qual forma um aspecto através do trânsito. Mas Plutão também pode ter o efeito de bloquear, inibir ou alterar a expressão sexual, especialmente se nossa tendência tem sido usar errada ou exageradamente essa energia. Pessoas que antes eram celibatárias podem descobrir o sexo sobre esses trânsitos. Mas o inverso também é verdade. Se nosso padrão tem sido a promiscuidade ou se temos sido dominados por nossos impulsos e apetites sexuais, um trânsito de Plutão para Marte pode trazer experiências que resultam em mudarmos essas tendências. Um dos estágios do processo de mudança pode envolver a perda temporária de nosso impulso sexual. Podemos ficar com medo do que ele tenha passado para sempre, para descobrir mais tarde que ele retorna, mas com uma qualidade diferente. Trânsitos Plutão-Marte podem afetar nossa expressão sexual, nossos impulsos agressivos, o lado anímico de nossa natureza ou a maneira pela qual perseguimos nossos objetivos. Plutão, em conjunção, quadratura ou oposição com Marte natal, em particular, podem ser aspectos muito difíceis e nem todo mundo conseguirá lidar com sucesso nessas épocas e ter resultados positivos. Mas, se pudermos enfrentar esses trânsitos e obter sucesso ao lidar com eles, esses períodos oferecem oportunidades tremendas para o crescimento psicológico, para o desenvolvimento da personalidade e para o uso sábio e criterioso de nossas forças.